Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver o relatório do URPR, Urca Prime, né? Que é um fundo aí que eu sei que muitos de vocês gostam, um fundo que vem pagando um yield assim, absurdo. Então vamos lá, vamos falar sobre o Urcão. Relatório desse mês, pessoal, ele veio bem recheado de informações. Geralmente a gestão do Urca não coloca muita coisa, né? O texto eles são bem breves e colocaram, até mostrando para vocês, o texto bem mais longo que o normal. Gostei, confesso que gostei muito, é isso que eu espero num fundo de CRI, esse tipo de bate-papo. E esse fundo, ele tá hoje, se não for o maior, um dos maiores pagadores aí de yield. Vamos começar aqui pelo cantinho, depois a gente vai lá pro texto. O fundo de 550 milhões de reais está crescendo ainda, né, pessoal? Ele não faz aquelas emissões desenfreadas, ele faz emissão com um certo espaçamento, uma frequência um pouco mais calma. Patrimonial dele 99,78. As taxas aí, que dá 1,20 com administração e gestão, um pouquinho caro, de fato caro, assim, se você pensar no geral da média da indústria, que é aqueles 1%. Tem uma taxa de performance aqui, de IPCA mais 7. Questão principal de rendimento é mensal, padrão de todo fundo imobiliário. Gestão, o URCA, gestão de recursos, código, número de cotistas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não, é a mesma informação. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui que ele colocou o seguinte, que as operações do portfólio apresentaram uma certa volatilidade na arrecadação, mas dentro de uma margem de um modelo aí do fundo. Então, tipo assim, oscilou? Sim, mas dentro do que era esperado. E ele explica pra gente que as operações de loteamento com ticket médio mais baixo, parcelas aí de 200 até uns 450 reais, né, 250, 450 reais, são as que mais apresentam variação nas arrecadações, que o público desse tipo de empreendimento é mais suscetível. A galera é um pouco mais de baixa renda, infelizmente, aí tá muito suscetível à questão da inflação. Esses empreendimentos possuem baixos níveis de distrato, baixa 10% aí na carteira dele como um todo, e aí isso mostra pra gente que os compradores eles querem manter os seus lotes, né? Não é aquela coisa, por exemplo, que acontece no multipropriedade. Como é que o multipropriedade funciona? O cara tá pagando e tal, e aí quando ele aperta um pouquinho, ele pega e dissolve aquilo, porque não é algo essencial para ele. Geralmente o cara já tá comprando um segundo imóvel e tal, é um negócio de lazer, não é essencial pro cara viver. Então a gente vê que nesse caso do baixa renda nessas operações, nesses loteamentos, por mais que o cara fique inadimplente, ele volta a pagar, porque ele não tem pra onde ir, ele não tem outro imóvel, então tipo, ele não tem como falar, tipo, que se dane isso aqui, não, ele tem que pagar. E ele coloca, a variação e arrecadação de empreendimentos foi aí ele traz cada um deles aqui. Ibóglia, menos 12, Nova Souza, menos 14, Lago das Coisas, menos 30, Van Vera, menos 11. E mesmo com essas variações, devido aí às sobregarantias, as parcelas das operações permanentes com sobra de cobertura. Então tá tudo bem. Por mais que teve inadimplência e tal, é normal, pessoal, faz parte do jogo, ainda tá tranquilo. Já nos empreendimentos com um ticket mais elevado, acima de 450, uns 850, tem uma variação mais baixa aí. A galera que tem um pouco mais grana e tal não sente tanto essas variações. Empreendimentos de casas e prédios tiveram arrecadação acima de 90% das parcelas totais. Multipropriedade tiveram uma variação irrelevante na adimplência, performance boa. Desenvolvimento, tá aqui as operações estão com ótima performance de obra de ação de receita, então é bom, né? Ele até coloca aqui que o Paulo Afonso vendeu esperado para 60 dias pós-lançamento, ainda no pré-lançamento, que é bom. Então, nesse relatório vocês estão percebendo aí que o gestor vem batendo um papo com a gente, né? Ele vem conversando aí sobre as operações do fundo, que eu acho muito interessante, pessoal. Tem que ter esse tipo de conversa todo o relatório. Se der problema ou algum indício de problema, tem que colocar pra gente no relatório. Tem que falar, olha, tá vendo essa operação aqui? Vem cá, cotista. Senta aqui no colo do tio, vamos conversar. Tá vendo essa operação aqui? Essa operação tá com um probleminha e tal, mas a gente tá trabalhando. Se vier a vez de fato da cagada,
estamos aqui, as garantias, são excelentes localizações e tal, porém, nesse momento a gente não vislumbra uma cagada. Porém, todavia, estamos monitorando mais de perto. Eu espero ansiosamente um dia que um fundo que coloque esse nível de transparência no relatório. Não seja igual o ARI 11, que simplesmente a situação veio evoluindo, não falou nada, só falou quando não tinha mais como não falar, né? Eu, pelo menos, pessoal, a minha política, o que eu gosto de investimentos é transparência. Porque a gente tem que entender o seguinte: fundo imobiliário não é ação. Fundo imobiliário não é fundo de ação. Fundo imobiliário não é fundo multimercado. O gestor, ele não precisa esconder a estratégia dele. E o gestor, ele é um prestador de serviço nosso. Então, o dinheiro é nosso. Então, mais certo que tenha o maior nível possível de transparência para a gente. Eu acho assim, extremamente interessante. Claro, tem operações, por exemplo, ele tem um pipeline de ativos. Ele não vai abrir o pipeline, nosso pipeline, operação é essa aqui, em tal cidade, não sei o quê. Não. Mas as operações que já estão dentro, não tem por que não falar. Até porque é muito fácil conseguir as informações de qualquer operação que ele tem em carteira. Por mais que ele não coloque os IFs, a gente dá um jeito e consegue descobrir as informações. Então, assim, se você quiser procurar, se você for um cara assim, digamos assim, chato, quiser ir atrás, você vai achar a operação, né, os documentos e tudo mais. Então não tem por que o fundo não colocar isso pra gente. Enfim, seguindo esse comentário, ele coloca que o sucessivo aumento da taxa básica de juros está surtindo efeito e teremos o primeiro mês de deflação. E eles acreditam que não vai ser o único. Olha a gestão do Urca aqui dando um passo além do que eu vejo aí dos analistas. Todo mundo falando que a deflação vai ser só em julho, e a gestão do Urca já acha que não vai ser só um mês. Vendo esse cenário, o que a gestão está fazendo? Negociou todas as operações da carteira, uma proteção contra a deflação. Então a gente não vai ter um problema maior. Claro, os rendimentos vão cair, isso é inevitável. A gente vai ver mais ou menos um cenário de quanto esse fundo pagaria. Porém, não é crítico, é algo de momento, a gente vai acompanhando. Ele coloca o seguinte, que a deflação na atual circunstância macro é algo que percebemos com bons olhos, mesmo representando uma diminuição dos rendimentos. Isso, a deflação tende a tirar a pressão do bolso do consumidor, trazendo mais segurança. Então, o que a gestão do Urca está enxergando? Putz, vão ter uma deflação, os rendimentos vão cair. Mas, por outro lado, o devedor, ele vai conseguir tirar um pouco a cabeça debaixo d'água, né? O cara vai dar uma subidinha, dar uma respirada e tal. Claro, nas operações do Urca, o devedor, eu já até dei uma pesquisada, eu não vi uma operação que tá assim com água no pescoço, tá tudo, das que eu consegui achar, eu não vi nenhuma assembleia, nem nada assim que eu vi que falei, putz, isso aqui vai dar problema mais pra frente. Não, tô falando das que eu vi. Eu não vi todas, não consegui ver todas, mas as que eu vi, principalmente, deixa eu mostrar aqui pra você, só pra gente conversar sobre isso. Principalmente as que são da securitizadora Travessia, eu conferi uma por uma antes do vídeo. Então, até então, tá tudo bem. Tô gravando, depois eu vou fazer uma pesquisa mais extensa nas outras securitizadoras também. O que essa pesquisa no Urca ela é um pouco mais difícil porque ele não traz pra gente os IFs, né, o código CTIP dos CRIs. Então fica assim, dá um pouco mais de trabalho, que você tem que procurar pelo nome do CRI e tal, enfim. Seria muito mais fácil se fosse o códigozinho IF, eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, no Google dava um Enter, aparecia, mas enfim. Espero que se a gestão do Urca estiver vendo aí, por favor, coloca os IF aí pra gente, que facilita muito minha vida. Facilita muito minha vida. Enfim, com o fundo crescendo e tendo esse cenário de deflação, CDI alto, a gestão está buscando aí estruturar operações indexadas ao CDI, o que é uma novidade em fundos ultra high yield. Trazer operações CDI. A gente não vê nos high yields, por exemplo, operações CDI. Bem interessante, e a ideia desse tipo de operação é uma operação com vencimento mais curto, então não vai ter um descasamento de lastro e tal. Então a ideia é fazer umas operações CDI para surfar um pouquinho a onda do CDI. Vamos ver como é que vai ser. O fundo tem um pouquinho de grana em caixa. Ele até coloca aqui o seguinte, ó. Até o dia 15 de julho, o fundo está com 75% da alocação em ativos-alvo, com liquidações programadas até o final do mês, que serão suficientes para finalizar a meta descrita de alocação acima de 90% até o final de julho.
Então vamos ver aí esses 15% que está para ser liquidado, se vai vir alguma coisa CDI aí na carteira dele. Vamos acompanhando aí qualquer novidade, certamente no próximo relatório a gente vai acompanhar esse movimento. Aqui na DRE dele, eu marquei a parte da atualização monetária dos CRIs, que é a receita que está ligada diretamente à inflação. Essa receita aqui, num cenário de deflação, ela vai ficar bem próxima de zero, até zerada mesmo de fato. Claro, pode ter uma outra operação que esteja cruando alguma coisa e tal, mais difícil, que né, nesse fundo ele entrega por competência, mas às vezes tem alguma operação com uma carência e tal, enfim, aí a carência começa a se apagar, então tem um saldozinho, mas bem provável que fique bem próximo a zero, e a gente vai ver que num cenário de correção monetária zerada, deixa eu descer lá para a gente ver, o fundo entregaria um dividendo só realmente referente a juros de 98 centavos, então pior dos cenários possíveis, imagináveis aí de questão de deflação e tudo, o Urca não paga menos de 98 centavos. Vamos acompanhar aí como é que vai ser. Lembrando que se a deflação de fato ocorrer agora em julho, ela só vai impactar daqui a 2 meses. Então, lá no mês 9, lá em setembro, vamos acompanhar, vamos vigiando aí para ver. O principal ponto a falar dessa deflação é o seguinte: quanto tempo ela vai durar? Se for o que a gestão do Urca está colocando aí, que não vai ser só um mês, mas se for 2 meses, 3 meses, aí a gente tem que acompanhar de perto a papelada para ver como é que vai ser o nível de rendimento que esses caras vão entregar. Bem provável, se um fundo como o Urca, que entrega R$1,80, R$2, R$1,84, R$1,65, R$1,64, R$1,63, pagar aí R$1 por cota, a cotação vai acompanhar. Então, para quem quer entrar, pode ser que você tenha aí uma oportunidade daqui a uns 2, 3 meses de entrar nesse fundo, porque certamente se ele pagar R$1, a cotação vai para baixo. Muita gente compra e nem sabe o que está comprando, nem sabe o que é o fundo, e quando vê lá receber R$1, vai ficar doido, vai dar tiro na cabeça e vai vender a qualquer preço. Então fiquem de olho. Vamos lá. Seguindo aqui na nossa leitura aqui do relatório, aqui estão as operações que ele coloca. Ele vem investindo, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu sair um pouquinho da ordem, mas não tem problema. A gente vem olhando aqui as alocações dele, quer ver? Cadê? Acho que passou, peraí. Aqui, ó. A gente vê aqui a quantidade de operações e a gente vê que está subindo, né? Um ponto que também, para mim, peca na gestão do Urca é não colocar o que eles compraram no mês, qual foi a nova operação, porque aí fica muito chato, a gente tem que ficar comparando relatório com relatório para ver o que foi comprado no mês e tal. Poxa, seria tão fácil colocar, investimos X milhões no CRI tal. Enfim, não sei porque que eles não fazem isso. Acho que ficaria mais interessante aí. Tipo, vocês viram que quando eu falo alguma coisa do Urca, alguma crítica e tal, são críticas muito construtivas. Eu gosto muito da gestão desse fundo. Não é um fundo que eu tenho em carteira, mas é um fundo que eu acho bem legal o que a gestão faz aí. Eles tentam dar uma transparência maior e tal. A gente sabe que são operações bem mais apimentadas que o normal, mas de toda forma, uma coisinha ou outra assim para ficar extremamente redondinho é isso: é falar o que comprou, o que vendeu, colocar os IFs dos CRIs para a gente conseguir pesquisar com maior facilidade. Enfim, pouca coisa assim, um detalhezinho básico e nenhum que não desabona no fundo em nada, sabe? Só deixa a nossa vida um pouco mais difícil. Vamos lá. Aqui é a carteira dele, a gente consegue ver. Ele tem umas concentrações grandes, né, pessoal? Por mais que o fundo tá grande, já tá com seus 500 milhões, são pontos de atenção. A gente vê aqui, ó, desse carinha aqui para cima, são concentrações bem elevadas. Essa primeira, por exemplo, de 16%, essa segunda de 15%, essa de 10%. Pessoal, se uma operação dessa aqui dá problema, algum rolo, não tô falando que vai dar, hein? Mas se der algum problema, dá um impacto bem grande dentro do fundo. Então, é bom ficar de olho nesse tipo de coisa. Eu espero que o fundo, conforme ele for crescendo mais, que ele consiga diluir essas participações mais ainda, viu, pessoal?
Isso é uma coisa que precisa fazer. No tamanho que ele está, 500 milhões, uma concentração dessa aí já não é tão aceitável assim. De fato, não é. Hoje o fundo está com 30% em caixa, a gente vê aqui, então, tipo assim, por mais que ele está concentrado, pingando o caixa todo, assim, alocando tudo, vai ajudar bastante a diluir essas grandes parcelas. Vamos ver aí para quanto que vai. Tô vigiando, tô de olho, vamos acompanhando. Isso aí, pessoal, são riscos do produto, né? Não tem jeito. Por mais que a gestão venha, fale tudo e tal, né, existem riscos. É um produto de risco bem elevado. Então, se você está entrando no Urca, saiba que você está entrando em algo mais arriscado. Não é um fundo que você pode pegar e esquecer dele. Não, é um fundo que você tem que ficar olhando com carinho. Vem cá, deixa eu olhar, vem cá, meu filho, vamos olhar, vamos conversar. Não é simplesmente comprar e esquecer, não. Então fiquem de olho aí, sempre dá uma olhada, uma pesquisada e tal, pra ficar de olho mesmo. O desembolso por classe, a gente vê aqui que ele trabalha com bem pouca subordinada, né? 7% somente. Bem pouquinho, se a gente pensar, tem fundo aí com mais de 30%. O indexador, o grosso está no IPCA, bem provável que apareça uma parcelinha em CDI aqui no meio, vamos acompanhar no próximo relatório. O LTV, a gente consegue ver. E as obras aí, o risco maior está nas operações onde as obras estão aí no estágio mais inicial, que é essa aqui de 26%. E essa aqui de 66 até 99 já está no estágio um pouco mais avançado. Eles poderiam até outra crítica construtiva, abrir isso aqui mais, então colocar, sei lá, de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, 76 a 100, para a gente conseguir ver de forma mais próxima, assim, né, digamos. Enfim. O desempenho da cota, esse fundo que vem negociando aí com o ágio praticamente desde o IPO, né? Lá em novembro que ele caiu forte, ele mesmo assim não caiu para baixo do VP. Então tem aí, tá indo para 3 anos, 2 anos, né? Sem ficar abaixo do VP, hein? Ou fica no VP. Mas tem que ter paciência, pessoal. Tem que ter paciência que uma hora ele vai pro VP. Ou muito próximo do VP, igual foi aqui em novembro, pode ser que ele fique. Pô, quem diria, por exemplo, usando o próprio Iridium de exemplo, o Iridium tinha um comportamento parecidíssimo e chegou bem próximo do VP, e hoje tá rodeando ali o VP, não tá nada assim, não tá esse ágio absurdo. O Urca ainda tem um ágio absurdo, se você pensar que está sendo negociado a mais de R$110, quando o Urca cai muito, tipo, ele cai com 107 e tal, então de fato é um ágio bem puxado. Quantidade de operações, a gente já mostrou, hoje são 13, é um fundo de 500 milhões, 13 operações, precisa diversificar melhor um pouco. O número de cotistas vem crescendo bastante, né? Vem crescendo bastante, você pega no mês a mês, é brutal o aumento. Aqui o crescimento do PL do fundo, conforme as emissões foram rolando e tudo. O retorno do fundo desde o início, desde agosto de 2020, de 44%, assim, bruto, exceção de yield, gente, nem retorno da cota. Os yields aqui a gente consegue ver. Retorno do fundo, dividendos, dados gerais, né? 600, o valor de mercado, 612 milhões por conta do ágio. 64 mil cotistas, 1,85, cotação está 112 aqui na data desse relatório, e liquidez de 4 milhões por dia, muito boa essa liquidez. Aqui no finalzinho ele coloca a performance mínima por operação, e a gente consegue ver principalmente as inadimplências, né? Então a gente vê inicial, como é que está atual, e como é que está a variação. Às vezes uma operação bate com uma inadimplência um pouco mais alta, por exemplo essa 5 cents aqui, bateu 19, aí ela cai 7%, vai para 12%, às vezes sobe muito e tal, mas é legal essa tabelinha para você conseguir acompanhando mês a mês de forma bem tranquila. E aqui no cantinho tem inadimplência necessária para o default. E sendo que essa inadimplência aqui é para o gestor poder falar, tipo assim, vou decretar. Mas não necessariamente ele precisa decretar. Pode ser que decrete, pode ser que não. A gente vai acompanhando. Mas ele está muito tranquilo, está muito longe aqui de todos, né, pessoal? Até esse aqui, que hoje a maior inadimplência é do 5 cents, que é 12, para dar a calote é 46, então você está muito longe. A questão
dividendo mínimo da alocação, né? 98 centavos mais inflação. Se você tirar a inflação, vai ser 98 centavos. Aqui, cada uma das operações. E, se por um lado ele não tem o IF, que eu comentei, que é o códigozinho para a gente conseguir pesquisar, ele tem o site da operação. Então, assim, e não é todo fundo que tem, viu, pessoal? Então, assim, você ganha de um lado, pelo menos você tem um site para você poder ver e tal. Às vezes, se você é um cotista um pouco mais desconfiado, tem gente que é muito desconfiada, né? Você consegue entrar nos sites e, tipo, ver mesmo se o negócio tá vendendo, como é que tá e tal. Eu não acho muito necessário fazer isso, não, viu, pessoal? Isso aí é tipo assim, se você quiser tipo, olhar bem, tipo, uma lupa bem profunda no fundo. Teve um vídeo de 2 ou 3 meses atrás que eu abri todos esses sites e mostrei pra vocês. Então, tipo assim, às vezes eu faço. Não é todo mês que eu vou ficar fazendo isso, mas já tem vídeo gravado aí mostrando. No mais, pessoal, fica aí o vídeo do Urca, fundo nível de risco bem elevado, mas que está rodando aí direitinho. A gente não vê nenhuma operação, nenhum conflito, pelo menos até então, né? Hoje, dia 20, às 22h44 que eu tô gravando, a gente não vê nenhum conflito de interesses, a gente não vê nada esquisito, assim, o fundo tá rodando de forma bem interessante. Então, qualquer novidade do Urca, eu falo para vocês. Questão dos CRIs que eu tô olhando, botando a lupa para ver se tem alguma assembleia, alguma coisa. Eu já olhei quase que a carteira inteira, vou terminar de olhar, como eu falei, né? Como não tem o IF, é um processo que é bem mais demorado. E eu sei que vocês, quando sai o relatório do Urca, vocês já querem que tenha um vídeo e tal. Esses fundos, os fundos mais famosos, eu tento postar o relatório o mais rápido possível, porque eu sei que vocês querem acompanhar esse bate-papo. Mas qualquer novidade aí, se tiver alguma coisa, eu deixo um comentário fixado, ou então até faço um outro vídeo dedicado, se for o caso, mas pelo que eu vi, acho que não vai ter, tá bem tranquilo. Mas qualquer novidade eu falo pra vocês, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!